O nosso Deus, Ele está vivo e, acima de tudo, Ele é Senhor sobre os céus e sobre a terra. Eu quero deixar uma palavra para você que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Olha o que a palavra do Senhor nos conta aqui. Livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo de número 10. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoa o meu pecado, ó Senhor, pois cometi insensatez. Eu quero convidar você, quando tiver mais um tempo, a ler essa história de Davi, que Davi, já chegando ali na velhice, na sua idade mais avançada, ele já tinha conquistado vários reinos, já tinha vencido várias guerras. Davi colecionava mais vitórias do que derrotas. Praticamente, Davi não tinha, podemos dizer, nenhuma derrota, mas várias vitórias. E quando chegou na sua velhice, Davi pôs em seu coração fazer um censo, ou seja, contar quantos guerreiros tinham, contar quão numeroso era o seu exército, quão numeroso eram as suas vitórias. Então Davi fez esse censo. E se você ver aqui no versículo 10, você vai ver que a consciência de Davi começou a incomodá-lo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus começou a incomodar Davi pelo pecado que ele tinha feito. Mas tu me pergunta, o pecado de Davi era ter feito um censo, uma contagem? Não. O pecado de Davi era ter feito o censo, mas com a intenção errada. Davi, ele fez o censo querendo mostrar o seu poder. Davi fez a contagem querendo mostrar o quão grande era o seu exército, o quão poderoso Davi era, o quão poderoso, o quanto que Davi já tinha conquistado. Mas na verdade, Davi não tinha conquistado. Na verdade, Davi não tinha o poder. Quem tinha o poder, quem tinha conquistado era o Senhor dos Exércitos, que através de Davi, servo, realizou essas maravilhas em Deus. Então, o coração de Davi, que estava inclinado ao orgulho, o coração de Davi que estava inclinado à soberba, a se ensoberbecer, a querer ser grande, a querer demonstrar o seu poder, a querer demonstrar tudo aquilo que já tinha conquistado, esse foi o pecado de Davi. E quantas vezes eu e você, nós nos deparamos com situações que falamos: nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu acabei de fazer, olha o quão maravilhoso eu sou. Olha, se não fosse eu, aquilo não teria acontecido. Ah, se eu não tivesse fazido aquilo, nada teria dado certo. Ah, se eu não tivesse, enfim, se eu não tivesse, se eu não. Nós não podemos deixar que a soberba, nós não podemos deixar que o achismo possa estar no nosso coração. Nós precisamos reconhecer e saber que tudo que vem sobre a nossa vida é porque a graça do Senhor nos alcançou. Tudo que você faz, tudo que você é, não é porque você um dia lutou. É claro que se não fosse a graça de Deus sobre a tua vida, nem a força para conquistar, nem a força para lutar, nem a força para guerrear você conseguiria. É Deus que lhe fez com que você conquistasse. É Deus que mesmo aquele ditado que você faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Não, mesmo a sua parte, você fazendo a sua parte, é Deus quem lhe ajuda, é Deus quem lhe direciona. E no versículo 15, então naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até o sul. Ou seja, o orgulho de Davi. Davi estava muito orgulhoso. Olha quantas pessoas há no meu reino. Quantas pessoas, quantas vitórias. Quão numeroso é o meu exército. Veio uma praga sobre Israel e matou 70.000 pessoas. Não foram 7 pessoas, não foram 17 pessoas, foram 70.000
por causa do orgulho de Davi, por causa do pecado de Davi. Meu querido, aquilo que você pratica hoje, o seu pecado pode afetar muita pessoa. O seu orgulho, a sua soberba, a intenção do seu coração pode ferir outras pessoas. Não seja como Davi aqui neste momento, que deixa a soberba, que deixa o orgulho falar mais alto ao seu coração. Então, nós vemos aqui, então naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou um tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel. Não deixe que o seu orgulho, não deixe que a soberba, não deixe que o seu coração enganoso, além de afundar com você mesmo, não deixe que afunda outras pessoas também. Pessoas inocentes que não tiveram culpa de nada, sofreram consequências de uma pessoa. Mas olha, a história vai mudar. A história vai mudar. Eu não sei o que você já fez até aqui neste momento, mas se você confiar no Senhor, e se você se humilhar diante da mão do Senhor, a história da tua vida, a história daqueles que estão com você, vai mudar. Você crê nisso? Olha o que diz ainda, o que continua dizendo no versículo 16. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto, de destruir Jerusalém. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente, o que fizeram? Que a tua ira, Senhor, caia sobre mim e sobre a minha família. Você vê aqui que Davi, ele intercede pelo povo. Davi vê o anjo da morte se aproximando a Jerusalém, ele intercede pelo povo. E Deus, com a misericórdia dele, com a bondade dele, faz com que o anjo da morte pare. Eu não sei se você tem orado, eu não sei se você tem buscado, eu não sei se você tem clamado, mas existe um poder na intercessão, existe um poder na oração. Davi, com certeza, neste momento aqui, ele estava orando. Com certeza, neste momento, Davi, ele estava diante do Senhor, quando ele viu, podemos dizer, uma visão. Ele viu o anjo da morte se aproximando, ele falou: Senhor, tem misericórdia, Senhor. É na oração que Davi se humilhou diante do Senhor. É na oração que Davi intercedeu pelo povo. Eu não sei qual a situação da tua vida, mas é necessário você interceder por você, pela tua família, pela tua cidade, pelo teu estado, pelo teu país. É necessário você se humilhar diante do Senhor e clamar: Senhor, muda o quadro, Senhor, da minha família. Muda, Senhor, meu Deus, o quadro da minha situação financeira. Muda, Senhor, eu sei que eu errei, reconheço, Senhor, reconheço o quão mal eu sou. E se a tua misericórdia não estiver na minha vida, de nada vale. Eu quero incentivar você a orar ao Senhor, a clamar e a interceder e pedir misericórdia a Deus para que Ele mude a situação na tua vida. E Davi então assim fez. Davi foi lá, clamou ao Senhor e Deus falou para o anjo: pare, basta. Quando você se chegar diante do Senhor, Ele chegará diante de você. Chega para Deus. Já viu aquele ditado? Não está na Bíblia, mas quando você dá um passo para Deus, Ele vai te abraçar. Quando você der um passo para Deus, Ele dará 10 por você. Então aceite Jesus no seu coração. Se arrependa de quem você é. E nos Salmos nos diz que o Senhor, Ele considerará o desejo do nosso coração quando nós estivermos alinhados com Deus. No versículo 18 ainda continua dizendo: Naquele dia Gade foi a Davi, ou seja, um profeta, e disse: construam um altar para o Senhor. Então Davi subiu até lá, até um determinado local estabelecido pelo Senhor, e cumpriu a ordem do Senhor. Quando Araúnas viu que o rei e os seus servos se aproximavam,
ou seja, estava se aproximando do lugar de sacrifício. Saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que o meu senhor, rei, veio aqui? Perguntou o servo. Davi respondeu, vim comprar a sua eira, construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça, cessar toda essa praga. Ou seja, Davi estava indo num local determinado pelo Senhor, comprar aquele local para fazer o sacrifício, ou seja, comprar a terra para construir o altar. Então o servo falou, não, pode ficar com a eira, meu senhor, o rei. Use como lhe parece melhor. Aqui estão os bois para os holocaustos. E o Senhor pode usar as tábuas de trilhar, as cangas dos bois, como a lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite o sacrifício. Ou seja, Davi estava indo fazer um sacrifício ao Senhor, ganhou a terra, ganhou os bois, ganhou a lenha para o holocausto, ganhou tudo. E olha o que Davi disse. Porém o rei respondeu, não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei eu ao Senhor holocausto que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de pratas pela eira e pelos bois. Davi reconhece aqui, eu não vou dar nada ao Senhor que não me custe nada. É muito fácil você dar alguma coisa que não vai te custar nada. É muito fácil. Mas o Senhor pediu a Davi um sacrifício. Deus pediu a Davi que lhe sacrificasse, não assim, mas sacrificasse algum animal, preparasse um altar, para que enfim aquela praga se tornasse o fim. Então Davi vai lá, compra, custou a Davi, vai lá e paga. Versículo 25, Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto de oferta de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra e a praga sobre Israel cessou. Este mesmo lugar que Davi fez o sacrifício foi o mesmo lugar que Abraão ia sacrificar Isaque e Deus proveu o cordeiro. Neste mesmo lugar que Davi fez o sacrifício foi o mesmo lugar do Calvário de Jesus. Não era necessário mais um cordeiro, porque Jesus veio e se sacrificou por mim e por você. Aquilo que estava de ruim para vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, Jesus foi o sacrifício. A praga que estava sobre a minha vida, sobre a tua vida, cessou, porque Jesus foi o sacrifício. Não há condenação para aqueles que está em Cristo Jesus. O mesmo local que Abraão sacrificou o cordeiro, que Davi sacrificou os bois, foi o mesmo local onde Jesus foi morto na cruz. Meu querido, minha querida, se você receber Jesus no seu coração, toda praga, toda maldição familiar, tudo aquilo que veio para destruir a tua vida, toda praga, toda maldição, será cessada, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado por mim e por você. Não há condenação, nem para a minha vida, nem para você. Para aqueles que receberam o Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que você possa receber essa palavra e que você possa entender o propósito de Deus sobre a tua vida, o propósito de Deus sobre a tua família. Não aceite essa ruína na tua casa, não aceite essa maldição familiar, não aceite essa desgraça, porque o sacrifício, o sangue derramado lá no Calvário, cessou toda a maldição, cessou toda a praga. Eu e você, nós estávamos condenados às trevas, estávamos condenados a viver eternamente longe do Senhor, mas o sacrifício, o Cordeiro imaculado foi morto no Calvário
por mim e por você. Que você possa receber. Que você possa receber este sacrifício vivo de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Nesse dia, que você possa receber a bênção de Deus sobre a tua casa. E eu quero orar por você neste momento. Pai, em teu nome, Senhor, nós nos achegamos diante de ti. Reconhecemos, ó Deus, que o teu sacrifício lá na cruz pagou todos os nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que a tua morte naquele Calvário pagou todas as nossas transgressões. Pagou, Senhor meu Deus, todo o preço. E em teu nome, Senhor Deus, que nós nos achegamos a ti e acreditamos, ó Deus, porque na tua palavra nos diz que todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos teus filhos, ó Pai, e nós, ó Deus, ansiamos encontrar contigo, ó Deus. Não nos permita, Senhor, nos perder ao longo dessa caminhada, mas que a tua paz possa estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a tua casa, sobre a vida da tua família, todos os momentos. Amém?